Bem, meus amigos, estamos aqui de novo no De Olho no Futuro com Mauro Campos, pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Partido Novo. E hoje eu estou tendo a honra de receber aqui o Silvio Lucas Morfeu, técnico em eletrônica, elétrica, predial e residencial. Um técnico. Coisa tão fundamental que o Rio de Janeiro e o Brasil esqueceu. Hoje falam tanto em faculdade e eu digo que muitas vezes hoje a faculdade é uma fábrica de frustrados, porque nós precisamos, como nos países desenvolvidos, de muitos técnicos e de preferência com a diferença de salário entre o técnico e o profissional pequenininha, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Bem-vindo, Silvio, é um prazer recebê-lo aqui, nosso pré-candidato a deputado estadual. O prazer é todo meu. De antemão, eu agradeço o convite de estar aqui. É um prazer nosso. Exato, como meu senador. Obrigado. Com toda certeza. E o nosso objetivo é somar, criar esse ambiente onde o nosso eleitor, né, ele possa se sentir acolhido pelas nossas propostas, pelos nossos objetivos. Então, eu acho que, então, isso é que te levou a ser candidato. E o que te levou a ter essa coragem, essa determinação e, principalmente, essa disponibilidade de sair da sua zona de conforto, como muitos estão, e você saiu da zona de conforto para encarar esse desafio grandioso, mas, com certeza, uma honra para todos nós. O meu maior objetivo é o que eu vi na velha política. Isso que me trouxe esse ímpeto, essa força, essa coragem de enfrentar o sistema. É a minha luta aguerrida contra o velho sistema que consome tudo e a todos. Então, o meu objetivo é ir confrontar direto contra esse sistema opressor, que rouba ações. É exatamente a mesma finalidade minha. Eu não sei se você já viu aí no Instagram a minha peripécia para chegar aqui. Eu tenho 40 anos de empresa. Vou contar rapidinho para você. Sim. Tinha tirado umas férias sabáticas, eu sei, de 6 meses a um ano, eu falo que eu ia ficar fora. Deixei as empresas com os filhos, os nossos negócios todos, e fui lá para a Ásia, para a Europa, ficar um ano viajando, descansando, sozinho, porque eu estava numa de mais espiritualidade. Sou engenheiro, como eu disse, em construção civil. Trabalhei muito, muito, muito e consegui construir alguma coisa muito significativa. E eles foram lá me buscar. E eu dizia, e queriam que eu fosse deputado federal. E eu falei, não vou ser, não vou ser, não vou ser nem federal, nem estadual, de jeito. Aí depois vieram com a ideia, que muito me honrou, claro, de ser pré-candidato a senador. E com um único argumento, que nós precisávamos, o Brasil precisava, o Rio e o Partido Novo, de alguém com as mãos limpas, sem rabo preso. E a minha história deixa isso muito claro, para que a gente pudesse enfrentar e desarquivar aqueles pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Não é para condenar, é para deixar o processo legal, com direito à ampla defesa, tudo que muitas vezes eles mesmo não fazem, mas que nós temos que fazer no Senado para poder botar isso em pratos limpos e botar um freio crescente nesse desmando do nosso judiciário. É mais ou menos o que você, quando fala do confronto, Exatamente. Mas nós temos que fazer um confronto legal. E para isso o povo tem que entender que tem que botar. Por que eu digo mãos limpas? Primeiro que nós do partido, como você também, passou por uma peneira da ética. Escapa alguns. Eu sei que a unanimidade é burra. Então sempre vai escapar alguns. Quando você peneira um arroz, um feijão lá e bate lá. Diamante. Eu que já tive na fazenda um diamante. Às vezes uma casquinha passa pelo furo. Mas a maioria esmagadora tem as mesmas características. E eu digo muito o seguinte, quando o PT, e você lembra, nós devemos ter, talvez você tenha um pouco mais de idade que você, começou a entrar, eram os honestos, eram os baluartes da honestidade, tudo deles era honesto, e lá eu bem jovem, dizia, só é honesto quem teve oportunidade de roubar e não roubou. Definiu. Porque dizer que é honesto é fácil.
Agora, eu quero ver ter oportunidade e não roubar. Exatamente. E aí é o que eu digo, nós podemos, por exemplo, eu fui 6 anos presidente da Associação Comercial de Volta Redonda, 20 e tantos anos do sindicato, sempre presidente, mantendo as contas transparentes e abertas. Podem perguntar para qualquer um em Volta Redonda quem é Mauro Campos. Eu sou tão radical que eu fui candidato a prefeito. Isso é curioso. Para o Brasil inteiro é curioso. Eu não dei uma bala durante a minha campanha e não fiz boca de urna. Todo mundo fala, você vai perder. Eu falei, mas eu vou perder da mesma forma que eu vivi a vida. Reto. Exatamente. Porque não adianta dizer. Nós temos um lema aqui no partido que você deve conhecer, eu vou repetir para eles, que eu repito sempre: não basta ser de direita, tem que ser direito. O que me atraiu a minha chegada ao Novo, que me atraiu, vou usar o termo, que me seduziu, foi isso aí. Eu sou uma pessoa que eu primo por direitos e ser direito. Também tem esse mesmo princípio. Eu me senti honrado porque fui convidado para vir para o Novo. Eu também. Então, eu Vim me de sinto longe. honrado porque o nosso país, bem como o senhor colocou do PT, né, o partido de esquerda, que aparelhou todo o sistema, toda a estrutura está podre. É muito triste você olhar um país como o nosso, um país promissor, uma terra tão fértil, um ambiente tão propício ao avanço, está nessa degradação moral, uma degradação de valores. Por isso que Perfeito. eu me empenho de forma diária. Minha campanha é quase um sacerdócio. 2. Pô, adorei isso. Pô, adorei. É um sacerdócio. Exatamente. Então, eu quero somar com o senhor, como meu Você, senador, você. o meu senador, para que nós tenhamos essa mesma visão. Outra coisa que eu sempre falo do Novo, o Novo se preocupa com pessoas. Eu às vezes penso o seguinte: como essas pessoas que aparelharam, que fizeram isso tudo, conseguem dormir depois de mais de 20 anos desse povo mandando e ver essa pobreza? E ver o presidente que eles elegeram, que prometeu picanha, que prometeu isso, não deu nada. Pelo contrário, tirou tudo. O que nós pioramos nesse último governo, eu não sei se chamo de homem, eu digo, não tem nome para uma pessoa que agiu dessa forma cruel. Ontem eu até postei um vídeo, ele dizendo, provavelmente numa reunião do grupo, que eu não sei se chama de grupo, de quadrilha ou de organização, alguma coisa. Estava lá ele discursando para umas pessoas e até o marqueteiro dele botava a mão. Ele disse o seguinte: gente, nós não entregamos, por isso que nós estamos caindo nas pesquisas. Nós não entregamos nada. Ele dizendo, eu ainda postei dizendo o seguinte: poxa, há muitos anos, eu nem sei quantos anos ou décadas eu vejo o Lula falar a verdade. Pela primeira vez eu vi ele falando a verdade. Se bem que ele tem falado muita verdade. Ele falou outro dia que ele não é honesto, que ele queria políticos honestos para assumir o lugar. Então, eu acho que ele está mudando. Uma crise de consciência, ele continua agindo de forma não muito republicana, mas a verdade ele tem dito. Ou por algum motivo de idade, eu não sei, mas ele tem falado a verdade. Ele não entregou nada, só pobreza, dívida, vai deixar o Brasil com a dívida de quase 10 trilhões, gasta 800 mil numa viagem em hotel, e a turma ainda vota, ainda faz campanha. Ontem eu fui no evento em Barra Mansa e via lá as bandeiras, Lula, Lula. Eu falei, meu Deus, peraí, deixa eu limpar a boca. Soltei o nome aqui sem querer. O interessante é que o que mais me corta o coração é que em nome da pobreza ele ficou milionário. É só ver as delações do Petrolão lá, que você vê quantos milhões de dólares receberam. Se fizerem um levantamento igual fizeram com o Maduro, deve estar na mesma linha. Eu acho que esse dia eu também vi uma matéria dizendo que o Maduro tem não sei quantos milhões, bilhões aí fora em dólar, em casa, em carro, em tudo. Eu ainda falei, poxa,
é das poucas vezes que o aluno ficou melhor do que o mestre. Fato, fato, fato. O maduro é o aluno. Eu acredito que pelo menos é mais inteligente e deve ter se roubado mais, né? É mais. Então, realmente, a nossa luta, a nossa batalha, eu chamo de bem contra o mal. É isso aí. Na verdade, o Brasil passa por esse momento. O bem precisa vencer o mal. E não é o bem, e não é a direita contra a esquerda, Não. é o bem contra o mal. É algo muito mais elevado do que só o sentimento de direita e esquerda. É o bem contra. Eu vou até usar mais. É luz contra a escuridão. É isso aí. Então nós estamos nessa empreitada. E como eu vejo o seu perfil desse homem dinâmico, né, que também com as mãos limpas, como o senhor mesmo colocou, e que tem esse poder, eu chamo de poder, que é um poder. Você poder viver a vida íntegra, ter as mãos limpas para confrontar o mal. E um igual a eles não poderia. De jeito nenhum. Não teria condições de estar aqui, de estar na sua posição para fazer valer o que é necessário. Não, eu acho na nossa posição. Porque eu tenho dito muito, gente, nós não somos um partido só, nós somos um time. Isso aí. Nós lutamos por objetivos e por ideais semelhantes. Com certeza. Diferente de um aglutinado como tem grande partido aí, que tem esquerda, tem direita, tem bandido, tem ex-presidiário, tem tudo. É uma loucura, todo mundo só querendo o voto pelo voto, o poder pelo poder, a eleição pela eleição, não se preocupando com a consequência. Aí briga um, briga com o outro, daqui a pouco briga de novo. Nós não, nós temos um candidato a governador, a presidente e a governador, mas a presidente com uma grande experiência, um grande empresário, um cara íntegro que resolveu e moralizou o Rio de Janeiro, o Minas Gerais, que recebeu falida do PT, que está aí disposto, como eu, também tenho as minhas empresas, as nossas empresas, que agora com os meus filhos, igual o Zema, entendeu? Exatamente para nós podermos recuperar o Brasil da mão desse povo. E vamos contar, com certeza, com os nossos deputados estaduais, com os nossos deputados federais, e com certeza vamos contar com o Silvio, se Deus quiser. Com certeza. É isso aí, nós estamos aí para exatamente isso. O Brasil pede socorro. Você tem um trabalho, Silvio, que de uma forma ou de outra semelha muito o meu. Só que eu vou para o início e você pega depois. Eu construo prédios. Eu tenho uma consultora de uma certa envergadura no sul fluminense e construo prédio e me especializei em Minha Casa Minha Vida. E eu digo para os meus colaboradores, sempre disse, que nós tínhamos que fazer apartamentos por Minha Casa Minha Vida muito melhores do que as casas nos bairros de rico, no Alphaville e tudo mais. Por quê? Nesses bairros de pessoas que têm recursos, eles pintam, eles reformam, eles quebram, eles trocam, eles fazem tudo. E nesses apartamentos tem compradores que vão morar 300 meses pagando a prestação e mal vão conseguir trocar uma lâmpada. Então você tem que ter isso na essência. E aonde você entra nisso? Nas manutenções prediais e residenciais, que geram também, com mesmo todo o nosso cuidado, a nossa dedicação, o nosso carinho com o que nós construímos, porque quem compra merece, sempre vai ter um problema, porque é manufatura. Não é como empresa, uma empresa uma fábrica de automóveis, que é tudo robotizada. Não, nós é feito pela mão do homem ainda muito precária no nosso país. Então aí você entra na sequência e nós gerando emprego para vocês seguirem depois fazer a manutenção. Eu trabalhei 2 anos na construção civil. Ah, é? Trabalhei 2 anos. Não é fácil. Não é fácil. Trabalhei na... Posso falar o nome? Pode, claro. SD Engenharia. SD Engenharia. SD Engenharia. Foi penoso, mas é bom. São acúmulos de experiência. É penoso. Foi muita experiência. Eu acumulei. Eu luto muito. Lutei muito, ainda luto. Hoje eu estou afastado, mas lutei. Você tem uma ideia do nosso volume, nos últimos 13 anos, 12 anos,
Nós construímos mais de 3.000 apartamentos só em Volta Redonda. Você imagina o que é isso? Eu participei da construção do Parque de Realengo, a parte elétrica. Da Certo. nave do conhecimento foi eu que ajudei a fazer. Então. Mas aí eu vou te dizer uma coisa que talvez você vai achar interessante. Eu sempre disse na nossa empresa que quando eu ia, e lá a gente faz muita festa, dia das crianças, dia das mulheres, e dia do trabalhador, churrasco, porque eu sempre quis dar o pertencimento aos nossos colaboradores. E eu dizia o seguinte: toda vez que você passar em frente a uma obra nossa, prédio de 14 andares, 15 andares, 4 andares, você vai dizer o seguinte, por seu pai, mãe, filho, quem for, diga, eu construí esse prédio. Aí, às vezes, chegava ajudante para mim depois, ou para alguém da empresa, e assim, puxa, mas como eu vou falar? Eu sou só um ajudante, um servente. Aí eu dizia, sem servente não tem pedreiro. Sem pedreiro não tem parede, não tem encanador, não tem elétrica, não tem sanitária, não tem encarregado, não tem engenheiro, não tem Mauro Campos. Então você construiu. Exatamente. Isso criou um corpo na empresa de autovalorização que eu tenho certeza que a grande maioria saía de casa cedo para ir trabalhar com vontade. E outra coisa que eu sempre disse que serve para você em qualquer categoria, mas na nossa em especial, vou puxar para a construção civil, é que a gente deita todo dia, põe a cabeça no travesseiro e diz: eu fiz a diferença no mundo hoje. Com certeza. Eu transformei o mundo para que alguém possa se beneficiar. Então é isso que nós queremos fazer agora como candidato. Eu, pré-candidato a senador, e o Silvio e todo o nosso time do Novo quer fazer. Criar um time para retomar, resgatar o país de quem tomou para só o mal, como bem falou o Silvio. Silvio, te agradeço muito a sua presença, foi um orgulho, um prazer estar contigo e saber que eu continuo recebendo aqui no De Ouro, no futuro, com Mauro Campos, pessoas como eu e como o nosso time. E por isso eu espero que você e quero que você dê o término na nossa conversa, no nosso bate-papo. Meu senador, eu sinto-me lisonjeado, como já falei, por poder fazer parte desse time e somar, com certeza somar mesmo, mas com alma. Não é o voto pelo voto, não é o voto pelo voto, a cadeira pela cadeira, não. São pessoas, são vidas que precisam de uma voz, precisam ser ouvidas, na verdade. Então nós estamos aqui. População, conte conosco. Olhe para esse homem que aqui está, para o nosso pré-candidato ao Senado. Eu tenho certeza que ele vai representar com propriedade. Eu agradeço muito estar aqui. Eu agradeço a você que nos assistiu e dizer para você, o Brasil precisa de você para que a gente possa fazer o nosso desejo e realizar o sonho de um Brasil resgatado, de um Brasil grande para os nossos filhos e netos. Um abraço, fiquem com Deus.